Fala aí, pessoal. Muito boa tarde a todos. Fazendo um vídeo aqui, pessoal, de fechamento aí do índice do dólar aí para a gente ver como revisão do mercado de hoje. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Tela compartilhada aí, pessoal. Vou limpar aqui os estudos do dia de hoje para a gente estar olhando aí e ver o que a gente tinha aí de operações dentro desse mercado. Então, vamos lá, pessoal. Falando do dólar aqui. Dólar hoje, pessoal, ele abriu no que a gente chama de fabuloso 4. Fabuloso 4 é toda vez que você tem o ativo abrindo num gap de alta na sua movimentação. E ele abriu num gap de alta, pode ser num gap de baixo também, e fora do contexto ali de trade que tinha aqui do dia anterior, desse range, né? Então aqui você tinha um range no dia anterior, ele abriu acima desse range, deixando um gap e uma primeira barra de evento, que seria uma barra aí de ignição verde como barra elefante. Nesse caso aqui, pessoal, fabuloso 4, você teria padrão para entrada a partir da violação da máxima do candlestick e a projeção do próprio candle ali para cima. Esses seriam os alvos para um fabuloso 4. É interessante ressaltar que nessa mesma movimentação do dólar, você teve um gift aqui como padrão de pullback. E é um pullback escondido que o dólar deixou aqui para cima, batendo um primeiro alvo de Fibo. E também, pessoal, pegando todo o alvo da movimentação do dia anterior aqui do dólar, tá? Você percebe que nessa movimentação ele abriu esticado, próximo já do primeiro, acima até do primeiro alvo de Fibonacci, e depois a gente tinha um segundo alvo de Fibonacci que dava para acompanhar esse trade na parte da manhã. Indo para o gráfico de 2 minutos, pessoal, na movimentação do dólar, ele deixou lá o contexto do fabuloso 4, deixou até um gift no 2 minutos para te ajudar aqui para ir para cima, e esse pullback aqui que foi deixado aí durante o pregão de hoje, que foi a notícia aí de vendas do varejo no mercado americano, que veio acima das expectativas do mercado, ok? Então, isso fez com que o mercado lá fora caísse e o dólar subisse, porque vendas do varejo acima significa ainda um mercado aquecido, mesmo com o juro subindo. Então, isso faz com que o próprio Fed tenha que levantar mais os juros. Mas isso aí não foi um motivo para depois a gente que teve a ata do FONC aí e a situação mudou um pouco, tá? Na movimentação do dólar, então, pessoal, primeiro trade do dia aqui foi um padrão de compra e outro padrão de compra dentro de um gift. Ambos aí atingiram o primeiro alvo de Fibonacci. Depois, acompanhando o dólar aí, a gente percebeu que ele estava fazendo um padrão de volta em V. E essa volta em V se deu no rompimento aqui, pessoal, do candle de número 12. Ele rompeu a mínima aqui do candle 10, projetando esse movimento aqui para baixo. A gente tinha os alvos aqui para baixo, ela chegou até a pegar o primeiro alvo de Fibo, mas nós operando, quando a gente fez essa venda, a gente estabeleceu que o alvo era a média móvel de 20. Tá vendo que a média móvel de 20 veio subindo? Então, a gente tomou a atitude de sair desse trade no 0 a 0. Depois que saímos desse trade no 0 a 0, veio a abertura do mercado americano às 10h30. Ele acabou dando uma puxada para cima. Tinha uma bandeira aqui dentro do dólar, mas nessa bandeira, pessoal, repara que a média móvel de 9 aponta para baixo. Então, a gente ficou de olho aqui para essa movimentação para ver se ele fazia um pivô de alta. Não fez um pivô de alta. Média móvel de 20 voltou a apontar para baixo e fez a quebra dessa mínima. Imediatamente, a gente voltou ali com aquele sinal de venda aqui desse movimento como uma volta em V. E aí projetou esse movimento para baixo. Aqui, então, ele acabou dando uma nova venda. A gente teve venda dele aqui, teve compra na primeira barra, compra no gift, venda aqui, venda aqui. Aqui ele chegou a bater alvo. Depois ele deixou um novo pullback aqui no candle 24, que era também um duplo gift, mas pullback, porque o 25 tem a máxima e a mínima maior que o candle anterior. Dessa movimentação, a gente poderia estar projetando esse novo pullback para baixo
ele quase chegou para estopar, mas conseguiu cumprir os alvos ali de 100% ou até mais dessa movimentação. E por último, chegou aqui a fazer um novo pivô de baixa, e nesse pivô de baixa o mercado já tinha batido aqui no terceiro alvo de Fibo, sem conseguir uma continuação do GIFT, a gente optou ali por estar saindo pela média móvel de 9. Esse foi o contexto de trade aqui, pessoal, pela parte da manhã do dólar. E observando aqui a parte da tarde, a gente percebe o seguinte, voltou para cima da média móvel de 20, fez um pullback nela e deixou um pullback de pré-rompimento do topo. É padrão clássico de compra essa movimentação dele. Você tem que pegar este pullback daqui, projetar para cima, bater o primeiro alvo, faz o parcial, deixa o stop no 0 a 0. E aí nós tivemos a ata do FONC. E na ata do FONC foi sinalizado aí que mais cedo ou mais tarde o Banco Central americano vai ter que ser mais tolerante sobre a movimentação de desacelerar as altas de juros, já que os ajustes da política econômica e atividade econômica nos Estados Unidos e inflação já estão começando ali, tá, pessoal, a fazer um pouco de efeito na economia americana. Então, isso acabou animando os mercados, deu um embalo ali no S&P, deu um embalo no Nasdaq Futuro, deu um embalo no índice Bovespa, jogou o dólar para baixo, né? E agora a gente encontra um dólar aqui numa situação de armadilha onde ele está querendo romper, ok? O índice futuro, na sua movimentação, pessoal, do dia de hoje, foi vencimento. Então, vencemos o contrato antigo, agora começa o contrato novo. Nesse contrato novo aqui, pessoal, a gente teve aqui um dia, tá? Bem interessante. Primeiro porque o índice ele abriu num chute de baixa. Se você marcar aqui, pessoal, esse fundo de ontem, pelo contexto dessa movimentação, ele abriu praticamente fazendo quase que um chute, né? Um chute teria que estar mais abaixo ainda. Mas a gente colocou como um monster gap de baixa. Colocamos um padrão de entrada nessa movimentação no rompimento do Candle 1, inclusive quem acompanha o Morning Call, foi falado isso lá no Morning Call. Nessa movimentação, projetamos o Candle 1 para baixo, ele conseguiu bater primeiro o alvo, fazendo proteção em 0 a 0, ele acabou tirando ali depois no 0 a 0. Nessa mesma movimentação, o índice aqui deixou um gift. Nesse gift aqui, pessoal, antes dele atingir esse alvo, ele já tinha pegado aqui esse movimento para um 0 a 0. Mas depois voltou atingindo o alvo aí de quem tinha entrado aqui nesse rompimento. Em todo caso, esse trade aqui no net dele, no geral, ele acabou ficando no 0 a 0. A gente não conseguiu carregar muito por causa dessa sombra que foi bem na hora da notícia às 9h30. E aí o mercado acabou revertendo aqui, pessoal, nesse contexto. A gente não entrou nesse fundo duplo aqui no rompimento e nós não fizemos essa entrada por causa da média móvel de 20 e a média móvel de 200 muito próxima. Deu um pouco de medo fazer essa movimentação de um fundo duplo. Agora, olhando, né, ficou mais claro que o mercado acabou indo embora, mas na hora que ele estava rompendo essas situações, você tinha aí alguns entraves dentro do mercado. O primeiro deles é que aqui foi a abertura do à vista e aqui já estava próximo da abertura do americano. Nós evitamos, por conta disso, essa movimentação de alta, a gente acabou não pegando na lata esse movimento. A gente acabou entrando no índice futuro depois. Aonde que entramos no índice futuro? Quando ele fez um rompimento desse pivô de alta. Nesse pivô de alta, nós projetamos desse fundo com esse topo um alvo lá para cima. Ele chegou até bater no alvo depois, mas antes mesmo aqui a gente acabou abandonando o trade no 0 a 0 e aí depois a gente viu um padrão de reentrada desse pivô de alta, já que tinha batido na média móvel de 20, ele acabou andando um pouquinho mais. Foi um dia mais difícil aí para o índice futuro. Depois aqui, pessoal, dá para perceber que o índice futuro fez uma entrada de breakout. Eu tenho que tomar cuidado porque ó, esse fundo que está aqui na média móvel,
é o fundo que tem aqui depois no 52. Então, se você entrou no rompimento do candle 48, está errado, porque aqui, tudo isso aqui é um breakout e essa zona de armadilha aqui está estreita, ela não está larga. Então, você não pode sair operando nesse tipo de pivô. É muito fácil de dar stop nessa movimentação. E aí, 3 horas, saiu a notícia aí do FONC, deu uma puxada para cima, mas como vocês podem ver aqui, pessoal, ó, desde a parte da manhã, ele está meio que num breakout, sem grandes contextos para fazer trade aí dentro do índice futuro, ok? Então, esses são os movimentos aí do dia de hoje, pessoal. E falando do Ibovespa, tá? Na sua movimentação, pessoal, o Ibov, ele ainda continuou aqui subindo no pregão de hoje. Mesmo trabalhando em baixa praticamente todo o pregão, ele ganhou um pouco de força agora no final da tarde. E nessa movimentação, pessoal, a gente está achando bem provável que ele consiga bater aqui próximo dessa região, que seria a região ali de 115 mil pontos, tá? Antes mesmo de provocar uma correção até pelo menos ali na primeira retração de Fibonacci, quando esse movimento estiver concluído, ok? Interessante também aqui, tá, pessoal? Se você observar, pegando desse fundo com esse topo aqui do índice Bovespa, ele está praticamente aí no seu terceiro alvo de Fibonacci, ok? Bem, é isso, pessoal. Então, uma revisãozinha aí do dia de hoje aí para vocês. Valeu, pessoal. Grande abraço.